boa noite a todas e todos. Vamos começar mais um encontro do nosso Pensamento e Cinema sobre a série do Chris Marker, A Herança da Coruja, ou O Legado da Coruja, dependendo da tradução que você assista. E hoje a gente vai falar sobre o episódio Música ou o Espaço Interior. E temos aqui um convidado especialíssimo, que é o professor Heitor Oliveira, que é professor do curso de licenciatura em teatro da UFT, e que é músico. E eu queria começar, Heitor, eu vou pegar uma frasezinha que está no final do episódio anterior, que funciona como gancho, e eu vou só dizer essa frase aqui para te passar a bola, que é quando o narrador, o André do Solier, comenta que espera-se que a música extraia dela própria uma renovação, uma purificação, uma hipótese. Então, qual é a hipótese que nós vemos ser extraída nesse episódio aqui, Heitor? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, o tempo é seu. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado ao Gustavo e ao Leon pelo convite. É um prazer estar aqui para ter essa conversa. A série, eu confesso que não conhecia antes, né, mas aí fiquei conhecendo através do projeto, assisti o máximo de episódios que eu consegui até agora, e claro, incluindo esse, né, sobre a música que nós vamos discutir. Então, muito obrigado aí pelo convite e muito obrigado a todos que vão participar aqui agora. Eu acho que a resposta que a própria série tenta dar a essa pergunta que ela levanta, né, no episódio anterior, talvez esteja bastante ligada à ênfase dada ao Iannis Xenakis, né, que é um compositor de origem grega que se radicou na França, e não à toa, não por acaso a França, porque a França, nesse período dos anos 60, se tornou um dos principais centros da música de vanguarda. Então, essa ênfase nesse personagem que o episódio dá, chama muita atenção para essa ideia da música como um campo especulativo, né? Porque ele é um compositor que trabalha com a música não usando uma dicotomia que é colocada no próprio episódio também. Ele trabalha com a música não como expressão, mas uma música como um campo de especulação, né? De construção de possibilidades, de diferenças, e no limite, como ele próprio diz, de uma reconstrução do universo inteiro. Então, eu imagino que a resposta que a própria série dá para esse gancho, digamos assim, vai um pouco nessa direção. A minha entrada nesse episódio vem muito por essa perspectiva pessoal, que atravessa, que é esse personagem, o Xenakis, e também a outra personagem, que é a Angelique Ianatos, né, que ela, inclusive, aparece mais do que ele nos episódios anteriores, mas aí nesse episódio ela está um pouco mais escondida, talvez até porque a prática musical dela também é bem distinta, não vai tanto nessa direção de uma pesquisa sonora e tal. Ela é uma figura que musicalmente está mais ligada a uma música que resgata essa tradição da música grega antiga, conforme ela ainda perdura na música camponesa, ou em outras modalidades de diálogo da cultura atual, ou de herança da cultura grega atual para com essa música grega antiga. Mas é através desses personagens que eu consigo dialogar com essa série, e aí citando duas frases que eles falam, né? A música como uma forma de existir,
dentro de uma perspectiva pessoal mesmo, e aí os Xenakis, a gente estava aqui antes de começar oficialmente o debate, conversando um pouco sobre a trajetória pessoal dele, né, que é uma trajetória de enfrentar campo de batalha, enfrentar luta armada, e aí ele disse num determinado momento que em tudo isso que ele tentou, foi na música que ele encontrou esse modo de existir, de permanecer acreditando ou tentando construir um sentido para a existência dele. E a outra frase que ele fala, que também eu me relacionei muito nesse ponto de vista pessoal, é que compor uma peça é sempre um drama. E esse drama aí também faz parte do meu dia a dia. A minha produção artística está muito ligada a essa ideia da composição como um ato intelectual, de você ter que conceber uma proposta que tem uma estrutura, que tem um discurso, que tem uma inovação também, que é uma palavra aí que a gente talvez possa pensar tem a ver com a hipótese que o Gustavo falou, que era muito relevante para esse tipo de vanguarda que o Xenakis fez parte e que ainda traz essa sombra para o trabalho do compositor que se dedica a essa vertente da música de tradição escrita. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa, que a minha entrada nesse debate vem, antes de mais nada, por compartilhar com esses personagens essa ideia de alguém que vive a música por dentro. E eu queria fazer uma outra observação sobre essa escolha também do episódio de enfatizar esses dois protagonistas, né? Já falei um pouco, o Xenakis é mais um compositor de uma música de concerto, especulativa, exploratória, como a gente vê dentro do próprio episódio, o trabalho que ele faz. E a Angelique Iannatos é essa cantora e ao mesmo tempo, instrumentista, que faz essa música mais ligada a uma tradição, a essa tradição que a gente poderia, pelo menos nesse imaginário, né, como a própria série coloca, relacionar à Grécia Antiga, no sentido de ser uma poesia cantada, né, uma poesia com narrativas cantadas e tal. E aí esse seria mais o mundo da Iannatos. Eu até quero colocar aqui uma provocação para, de repente, a gente falar depois o fato de que um aparece muito mais do que o outro, desses dois personagens. E aí eu acho que tem vários recortes que pode se fazer sobre isso. Vou deixar a provocação aí no ar para ouvir também vocês sobre isso, né? Mas confesso que para mim incomodou um pouco o fato de ter se dado tanta ênfase a mais para um lado e menos para o outro. E já que a escolha ali parece ser de músicos gregos que giram nesse mundo francófono, eu também teria uma escolha minha se eu fosse fazer essa série hoje em dia, que é o Georges Apergis, que é um outro compositor que também é grego e que também foi para a França e que também está ligado a esse mundo da composição de vanguarda. Foi aluno do Xenakis, mas depois se afasta um pouco e vai buscar uma outra estética que está ligada a um teatro musical experimental. Então, é um personagem que, fazendo essa conexão aí, tem a ver com a minha pesquisa estética e que também poderia estar nessa série, apesar dele ser mais jovem. E naquele momento ali em que a série foi feita, talvez ainda não tinha tanto destaque. E ele traria outros lados dessa discussão que talvez também enriqueceriam essa ideia da Grécia Antiga, de que a música não era separada de toda uma gama de expressão. A ideia de música, né, na Grécia Antiga não estaria separada de toda uma gama de expressão artística. O que é interessante que, pegando essa trajetória desses personagens, um próximo ponto é que o episódio tenta traçar possíveis vínculos dessas figuras com a antiguidade. E aí são momentos ali no episódio que a gente vê essas referências a tradições cristã ortodoxa,
ou de uma música camponesa da Grécia atual, em que a gente pega essa sugestão de que nessas expressões estaria aí algum indício, algum resquício do que teria sido essa Grécia antiga. De toda a série, né, de discutir o que teria sido essa Grécia Antiga, como a gente pensa ela, e dentro da trajetória desses personagens que o episódio enfatiza, esses vínculos com a antiguidade vêm através dessas lembranças e desses contatos deles com as tradições cristã ortodoxa e camponesa, por um lado, e por outro lado, com o trabalho deles com textos que são da antiguidade ou que remetem a essa antiguidade para as suas composições. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns links que eu separei da música, né, dessas pessoas. Eu não sei como que fica depois, se na edição dá de repente para colocar. Então eu vou compartilhar aqui um link da música da Angelique Ionatos. Isso aí é um trecho de uma música, de um disco dela, que traz bem claro esse canto que é nessa estética que procura remeter a essa antiguidade. E estou colocando também aqui agora uma obra do Xenakis, que utiliza também um texto antigo dentro dessa estética de composição dele, que ele descreve um pouco no episódio, e que daí, ouvindo a música que está nesse link, a gente consegue ir entendendo, né, como isso se materializa em som. Nesse ponto, nas minhas anotações aqui, eu quis colocar um parênteses, que seria um parênteses fazendo uma referência a quais são as pesquisas que se fazem na música sobre essa antiguidade grega.
E aí, bom, antes das pesquisas, a gente poderia falar nessa herança que já está imbuída dentro da música, como em vários outros campos de conhecimento. O caso mais famoso na música é a nomenclatura de escalas, né? Porque a gente estuda na música as escalas jônia, dórica, frígia, lídia, mixolídia e eólica. E alócria também, né? São 7 tipos de escalas com essa nomenclatura grega, e que aí tem textos teóricos elucidando toda essa confusão que essa nomenclatura, embora apareça nos textos teóricos gregos antigos, essas escalas que hoje em dia a gente dá esses nomes já não correspondem mais às mesmas escalas que recebiam esses nomes na antiguidade, e por aí vai um capítulo dentro da música dessa confusão que a gente sabe que acontece em geral, né, de se amar tanto essa herança grega que às vezes a gente usa ela para dar nome a tudo, menos ao que realmente esses nomes se referiam, né? Mas, paralelamente a isso, existe já pesquisas muito aprofundadas, por um lado, na reconstrução da prática musical grega antiga, tá? E isso eu também vou colocar um link aqui, que tem uma reportagem, na verdade, mostrando resultados de pesquisas recentes nessa área, em que lá a gente pode ver instrumentos como o aulos, como as cítaras, né, nas melhores reconstruções pensadas, e também com as afinações e com as peças musicais que são reconstruídas a partir desses textos e desses manuscritos gregos. Essa pesquisa hoje em dia está naquele patamar assim de um consenso bem grande de que, claro, sabemos que não existiam gravações, que o sistema de notação não era como depois veio a ser na história da música, mas há um consenso de que a maneira como está se interpretando isso é bastante próxima do que seria o correto, né? Ou mais próxima que a gente pode chegar. Uma outra vertente que a gente encontra nessas pesquisas ou diálogos sobre a música na antiguidade grega são as discussões dos textos antigos teóricos e filosóficos sobre música ou sobre musique, né? Desculpem aí minha pronúncia do grego, com certeza não tem nada de parecido com o grego. Mas, enfim, esse termo grego que a gente se acostumou a achar que tem alguma correspondência com o que a gente chama de música hoje em dia. E esse tipo de pesquisa, né, que é uma pesquisa mais teórica, fazendo essas discussões, também tem uma história longa, né, na história intelectual ocidental, e a gente pode achar vários momentos importantes na história da música em que esse diálogo, ou pelo menos essa imaginação de um diálogo com a Grécia Antiga, teve um papel importante. Por exemplo, na criação ou na idealização da ideia de ópera, né, no início do século XVII, esse suposto resgate da ideia de um teatro grego está por trás disso. Aí a gente tem, claro, as discussões sobre tragédia também ali próximas a Wagner, e aí tem o Nietzsche escrevendo sobre isso. E é curioso isso, né, como sempre, esse afã de relacionar essas concepções gregas a um empreendimento estético e musical concreto na atualidade, né? Tem uma pesquisadora também da Unesp, chamada Lia Tomás, que é uma figura muito importante nesse tipo de estudo teórico, né, da Grécia Antiga, sobre música, e também nos escritos dela são feitas relações, por exemplo, com John Cage ou com Scriabin, né, que são compositores recentes da nossa época e tal. Então, esse era o meu parêntese. Voltando lá para a série, o outro ponto que eu destaquei aqui são oposições que aparecem ao longo dessa discussão, que é costurada com as falas desses personagens,
E eu queria destacar algumas dessas oposições. A primeira oposição é na ideia de arte, né, que é colocada uma oposição entre a arte como imitação ou a arte como criação. E aí vem o mito lá da Grécia Antiga, que a música nasce como uma imitação de um canto da natureza, e o Xenakis imediatamente já se opõe a isso, colocando que a música tem que ser criação, que a arte tem que ser criação, e que esse ato de criar, ele se desenvolve por meio de uma técnica e de uma tecnologia, que claro que na forma como ele está representado ali na série, isso está bem claro na pesquisa dele que aparece ali do UPIC, né, que é um sintetizador visual, tal. Então essa concretização da arte como um desenvolvimento técnico, tecnológico mesmo ali naquele caso. Uma outra oposição foi essa que eu falei já um pouco lá no início, da música como arte ou da música como expressão. E isso daí aparece principalmente na fala da Angelique, e aí já é uma fala bem mais espontânea, né, que ela tem, uma fala do momento mesmo, e ela chega a esse ponto de dizer que a música é uma expressão. E aí fica implícita essa oposição entre arte e expressão, porque ela passa pela palavra arte e aí ela progride para a palavra expressão, e as duas coisas parecem talvez como uma oposição, talvez uma oposição que a gente pode relacionar até mesmo entre os dois personagens de destaque do episódio, como eu também já tinha sugerido, né? Mas uma visão minha, talvez, que no episódio aparece isso, né? Os Xenakis como a música como arte, ou seja, como esse artificial, como essa técnica, tecnologia, e a Angelique Ianatos como a música como expressão, como algo que é mais da alma, do povo, do sentimento. E a outra oposição entre, que aí é bem no iniciozinho do episódio, a música como objetos ou a música como transformações. Isso daí, claro, é muito importante para entender a concepção de composição do Iannis Xenakis, né? Porque o que ele fala que seriam esses objetos na música é justamente você pensar a composição como sequenciamento de notas e de durações. E isso tem tudo a ver com a primeira onda, digamos assim, dessa vanguarda francesa com a qual ele está dialogando, que é o serialismo. É uma música em que você pega as notas e os tempos e transforma tudo em parâmetros que você vai manipular matematicamente e transformar isso numa partitura. E o Xenakis vem com essa ideia de música como transformações, e o instrumento que ele usa é também matemático, mas já de uma outra ordem, que é a estatística. Ou seja, não pontos específicos, mas tendências de movimentos dos sons. E aí, por isso, uma música de massas sonoras, uma música de glissandos, né, de constantes movimentos em que você não para exatamente em pontos tão fixos. Claro que isso está relacionado à ideia de diferença, que ele fala também em um determinado momento, que no fim das contas a gente só pode operar a diferença, porque o próprio tempo avança e mesmo que você repetisse já estaria diferente, essa ideia, e que então, se é para ser diferença, então que o caminho da composição deve ser o tempo inteiro esse de diferenças constantes, diferenças sucessivas para se recriar o tempo inteiro esse universo. Eu fiz uma relação com uma outra corrente composicional que também surge na França, que é o espectralismo, que é uma corrente composicional que trabalha justamente com essa análise do som, dos espectros sonoros, e aí uma escrita para orquestra que procura recriar
o que só é possível ver nessa análise tecnológica do som, com instrumentos tecnológicos. Tem a ver também com essa ideia de transformação, porque o que esses instrumentos constatam é que uma nota, por exemplo, ela na verdade não é estável, ela é um objeto dinâmico, que tem uma energética interna. Então, uma nota sustentada, ela muda o tempo inteiro, ela não é uma coisa só parada no tempo. Enquanto ela está sendo sustentada, o que está acontecendo ali dentro são transformações ininterruptas, e que o nosso ouvido já se acostumou a entender como algo estável, mas que o equipamento eletrônico te permite decupar. E aí o espectralismo vem trazer essa dinâmica para a escrita. E, por fim, o outro tema que eu vi aí relevante dentro do episódio, que também rende discussões muito interessantes, e que depois eu vou usar para fazer o gancho com o comercial do meu projeto, é a relação entre música e visualidade. Né? Esse tema também perpassa ali a discussão. Em um determinado momento se fala brevemente sobre a ideia de evolução da notação musical e como que a notação musical surge nos acentos grave e agudo, né? Criados para se preservar determinados aspectos das línguas e que passou a ser usado para registrar movimentos melódicos, e é através desse tipo de filologia que os pesquisadores de hoje em dia reconstroem o que teria sido a música grega. E daí fala-se brevemente ali, né, sobre como esse tipo de notação dos acentos depois se tornam as neumas, de uma escrita já aí mais recente, medieval, e que depois seria essa pauta da notação tradicional atual. E é interessante essa recapitulação bem breve ali que o episódio proporciona dessa evolução da notação musical, porque o Xenakis fala, e também é uma fala que passa rapidamente, mas para quem conhece a obra dele sabe a relevância disso, que ele fez obras musicais com uma escrita desenhada, né, em que ele estaria indo além da notação musical codificada para uma notação musical mais analógica e que permite registrar esse tipo de música em que o que vale mais é a transformação. Eu estou colocando o link aqui também da obra que é inaugural, digamos assim, dentro do trabalho do Xenakis, que se chama Metastases. É uma partitura que é um desenho e que ela é tocada por orquestra. E o Xenakis, quando ele fala isso, ele também menciona que uma partitura desenhada, enfatizando a transformação dos sons, no limite, ela vai permitir acabar com a diferenciação entre o músico e o não músico, né? Porque a notação musical tradicional, ela é um código especializado que você, para aprender a usar, passa por esse processo de formação tradicional do músico nos conservatórios e tal, em que você tem que aprender, né, onde que fica o dó, onde que fica o ré e tal. E a escrita desenhada dos Xenakis, no momento em que ela vai além desse código, ela no limite pode permitir que tanto o músico quanto o não músico propõem a criação de sons através dessa quase que provocação que o compositor faz através desse grafismo, né? E claro que a tecnologia que o Xenakis, no fim das contas, patrocina e que aparece ali no filme, que é o PIC, né, esse sintetizador visual, seria a realização tecnológica desse ideal que ele coloca. Né? E a gente vê uma cena ali no episódio, inclusive, da transformação do desenho da coruja em som por esse sintetizador visual, né?
E aí é a realização, talvez, décadas desse ideal que o Xenax buscou, porque Metástases é dos anos 50, e esse sintetizador visual já é uma realização lá dos anos 80, né? Final de anos 70 e início dos anos 80. Então, ele, a princípio, começou com um desenho mesmo, a partitura desenhada, que ainda assim, para chegar no ideal sonoro que ele imaginava, precisava dos músicos, mesmo que desconstruindo essa formação, digamos assim, do músico, mas que lá no final, com o desenvolvimento dessa tecnologia, ele consegue tirar, não necessitar mais do músico para ir da imagem ao som, né? Porque o sintetizador vai realizar isso daí eletronicamente. E, bom, era isso que eu queria destacar sobre o episódio. Esse ponto aí me permite fazer a propaganda, porque o projeto que eu estou desenvolvendo chama Oficina de Criatividade Sonora, e a versão distanciamento social da Oficina de Criatividade Sonora é um podcast em que a cada semana eu divulgo uma partitura que tem essa característica de ser uma partitura gráfica, criada por mim ou pelo músico e artista plástico Leonardo Luigi Perotto. Uma semana é uma partitura minha, na outra é uma partitura dele, e a gente convida as pessoas a criarem sons a partir do que elas compreendem dessa partitura. As pessoas me mandam sons e eu faço uma edição com isso e divulgo o episódio do podcast. Obrigado, Heitor. E, enfim, acho que a gente pode continuar aqui. O Leon parece estar se ajeitando ali. Que apareceu alguém, olha aí. Tá, ela quer falar alguma coisa? Acho que estava falando aí fora, estava miando a beça. Bom, você quer falar alguma coisa, Juliana? Como é que... Vamos fazer? Então, vai lá, Juliana. Vocês que sabem, a gente vai falar, assim, das divagações da gente, porque hoje eu só tenho divagações, né? Eu tô igual, daquele dia da matemática, eu não tinha nada para falar e falei aqui bocado, hoje da música, então, não tenho nada para falar mesmo. Mas ainda assim eu fiz, que lindo! Um dos meus está dormindo aqui, meu companheiro de estudos aqui, né, em cima da cadeira aqui. Que lindo! Não posso ver um gato, gente. Tira o gato perto de mim. Mas, enfim, né, a gente pode conversar depois sobre as coisas que eu pensei, mas foram mesmo divagações, mesmo eu fiquei pensando, como sempre, começando pelo título, né, e depois eu vou passar lá para o finalzinho do episódio, não é que é essa música, o espaço interior, eu fiquei pensando espaço interior, música e tal, aí eu fui para o dicionário, como sempre, né, fui para as gramáticas, fui para os dicionários, ver a questão da musiqué, né, que o ré musiqué é a música, né, e eu vi que ele tem, bom, posso estar enganada, mas pelo pouco que eu estudo do grego, a gente tem um substantivo masculino também, que é o musikos, né, seria então ró, eu creio, enfim. E é engraçado porque das coisas que esse episódio me fez pensar, pensando nessa palavra que me parece um substantivo masculino, ela tem uma possibilidade algumas possibilidades de entendimento. O primeiro mais abrangente, que é aquilo que é concernente às musas, né, a poesia em geral, a arte em geral, e aí a gente tem aquela questão das 9, vamos dizer, patronesses das artes, que são as 9 musas, né, muitas delas relacionadas à poesia, né, ou à música, no sentido talvez um pouco mais próximo, embora seja coisa bem diferente, a gente sabe, né, que essa herança não é ali, não tem aquela superposição certinha, né, que a gente chama de música antigamente, a gente não tem, bom, não sei, o Heitor pode falar muito melhor disso, enfim, mas quando eu estudava a gente não tinha muitas informações a respeito de música grega antiga, por exemplo. É até uma coisa bem difícil da gente estudar, é uma coisa muito curiosa, mas que a gente não tem, pelo menos com as coisas que eu estudo, muitas fontes para pesquisar, e também por falta de tempo a gente vai por outras veredas. Mas, enfim, a gente tem esse aspecto relacionado à música, às artes, à poesia de uma forma geral,
não é? E em relação com uma possível tradução com músico, não é? O sonoro, não é? E interessantemente vai cair onde eu quero fazer o restante da minha fala, que é para começar o restante da fala, que é uma possibilidade de entender musicose como instruído, educado, douto, né? E aí, indo um pouco lá para o, né, pensando naquela pergunta que inicia ali depois do começo do filme, onde começa a música? Uma pergunta sem jeito, né? Lembrei do Auto da Compadecida, né? Tem um negócio lá que fala coisa sem jeito, né? Que é a pergunta sem jeito, né? E tem aqueles guardas lá marchando, né? Dando aquela vibração, aquela coisa toda. Eu me remeto, então, a partir dessa pergunta também lá para o finalzinho do episódio, né? Depois vocês me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver divagando demais, mas naquele momento, a partir do momento no qual aparece a Angelique Ionatos no filme, né? E aí ela vai falar da relação dela, dessa preocupação dela, preocupação não exatamente no sentido que a gente usa normalmente, mas com a morte, né? E ela fala da música como algo que faz ela, né, se evadir desse tipo de pensamento, desse tipo de preocupação, que libera ela, de certa forma, do medo da morte. Né? E ela fala isso depois de uma exposição que é feita, de uma entrevista também do Yanis Xanax, né? E que ele vai falar, né? Ele fala de uma série de derrotas, não é essa palavra, enfim, mas de frustrações ou de coisas que deram errado, né? Que ele, quando tinha 18 anos, pensava em fazer 1 bilhão de coisas da vida e foi, né, se encaminhando mais para o lado da música, etc. Né, passa um trecho de uma entrevista mais antiga com ele falando, e ele diz, né, que, enfim, que ele teria seguido por esse caminho, não é, porque seria uma alternativa a um modo de viver que propunha para ele um modo de viver menos doloroso, uma vida menos dolorosa, um viver menos dolorosamente. Então, nesse ponto, apesar das diferenças aí que o Heitor assinala, eu vejo um ponto talvez de convergência nessas falas que aparecem aí no final, e talvez por isso tenha vindo esse link logo em seguida com a fala da Ionatos e tal. E aí eu fiquei pensando, né, essa questão do instruído, dessa escolha de vida, dessa música como ou a arte, né, talvez a gente possa pensar de uma forma mais geral a respeito da arte como algo que vai, né, proporcionar esses alívios, vai mexer de certa forma com a gente também no que a gente pensa, não é? Nas coisas que a gente vive, na forma como a gente sente determinados aspectos da vida. E aí eu fiquei pensando muito em coisas onde na antiguidade que a gente ouve falar, não é, a respeito da música, a respeito dessa potência, né, dessas possibilidades da música, embora seja não exatamente aquilo que a gente chama de música, mas que possa remeter de alguma forma a esse aspecto que a gente conserva-se, né, dessa música que talvez ainda a gente tenha mais próximo do que nós chamamos de música. E aí eu fiquei lembrando da República de Platão. Claro que eu lembrei, né, da catarsis, que na política do Aristóteles é associada à música, não é? Não vou falar sobre isso porque nem Aristóteles fala, né? Ele não explica esse negócio, mas enfim, eu não vou me atrever, mas eu vou me atrever a fazer uma coisa que eu não gosto, já falei muito para você. É que ele estava deixando para você falar, Juliana. Ainda não tive a ousadia, não. Mas, enfim, eu vou me atrever, vou fazer uma outra atrevimento, que é falar um pouco sobre a proposta que aparece, né, que vem com essa palavra, na República de Platão, por volta ali do livro 2 e do livro 3, né, quando vai se falar, entre outras coisas, sobre educação. E aí eu fiquei pensando muito nisso por causa dessa possibilidade também do musicose como educado, como instruído. E é um lugar interessante porque ele está falando de uma forma de educação que vai ser dada ali para as pessoas que estão nessa cidade que eles estão idealizando e que vai fazer uma junção de 2 elementos, né, educacionais aí, necessários e que também já estão presentes na educação grega precedente aí, enfim, mas que vai dar uma repaginada, uma
uma leitura, uma proposição diferente com esse texto do Platão. Né? E ele fala que a gente vai ter essa educação pela música, mas também pela ginástica. Né? Então, seria, grosso modo, não vou ficar teorizando muito, não é muito minha área, mas, enfim, eu acho só destacar alguns aspectos dessas propostas, né? Seria uma, a princípio, mais voltada para a educação física, do corpo mesmo, e outra para a educação da alma, né? A ginástica, por assim dizer, falando nesse modo mais genérico, relativa ao que se deveria educar no corpo, e a música para a alma, mas seriam duas coisas que teriam que andar juntas, mas seriam dois aspectos aí dessa proposição para a formação dos guardiões, etc., né, das pessoas ali dentro, a educação do filósofo também dentro dessa proposta da República. E eu fui olhar um pouquinho sobre essa questão desse tipo, dessa educação musical, se a gente pode falar assim, e, interessantemente, um pesquisador que estuda Platão, um italiano, chamado Franco Trabatoni, ele fala da música, né, ele é uma explicação, uma introdução sobre Platão, ele fala de um jeito bastante rápido e bastante simples para entender, né, que essa música que está sendo apresentada ali, ela abrange todas as disciplinas humanísticas e literárias, né, que tem uma relação mais especial com a literatura em geral. A despeito disso, né, tem certas partes, eu posso depois passar para vocês qual é o passo específico na República, que talvez vá se remeter nas proposições desse tipo de educação, a coisas que talvez sejam mais relacionadas com o que a gente ainda, né, entende como música, coisas que ainda estão relacionadas com o que a gente chama hoje em dia de música, e o Heitor depois me corrija, por favor, se eu estiver equivocada. Mas, né, apesar dessa relação, dessa música, né, sempre aí junto com a literatura, a gente tem, então, né, algumas proposições apresentadas ali na República, né? Primeiro, que é essa possibilidade dela mexer com a alma, né, dela modificar a pessoa que ouve, né? Segundo, né, ela consegue, aí talvez aquele aspecto de mimesis que vai ser negado lá no meio do filme, lá pelo Xenax, que o Heitor apresenta lá, né, como imitação, a música como imitação, e que vai ser uma ideia que aparece aqui nesse texto que eu estou falando também, né, se ela é imitação de coisas, talvez, né, estão aí na realidade, depois a gente pode falar o que é realidade, ela teria que imitar certas coisas e não outras, até porque ela mexe com as almas, ela mexe com esse, né, o que a gente já traduz por alma e que é psique no grego, né? E então, né, vai haver uma proposição ali de que se elimine determinadas harmonias, aí isso vai, né, remeter àquilo que o Heitor falou, né, vai ficar para as propostas ali daquelas harmonias que existiam ali no momento, não é somente aquelas que vão incitar nas pessoas, né, nesses guardiões, coragem e moderação, né? E que seria, se não me engano, a harmonia dórica e a fringe, seriam capazes de despertar esses tipos né, de efeitos éticos mesmo, né, de proposições de pensamento que vão refletir num comportamento dentro dessa cidade que eles estão imaginando, né? E eles eliminariam outros tipos de harmonia que provocariam, por exemplo, preguiça, moleza, lassidão nas pessoas, né? Então, isso é interessante, eu acho esse poder e essa potência que essa música que está sendo descrita aí nesse momento, o Platão tem nas pessoas, né? E eles eliminariam mesmo, de dentro dessa cidade, né, idealizada, pensada ali por eles, alguns tipos de instrumentos, né? Ficaria nessa cidade que eles estão propondo, né, somente a lira, a cítara e a siringe, porque, né, teriam, enfim, aspectos que direcionariam mais nesse ideal, né, de cidadão, de membro dentro dessa comunidade que eles estão construindo aí, citando também, né, esses aspectos, né, da alma e do ethos dessas pessoas, como a coragem e a moderação. E, então, né, a gente tiraria ritmos que não compactuassem com essa incitação de coragem e moderação, né, por exemplo, né, com harmonias que não tivessem a ver com isso, né, e que não trouxessem, então, né, a partir desse contato externo,
para dentro do próprio homem, né, para a alma, para a psique humana, uma espécie de harmonia interior, não é? Um equilíbrio mesmo, não é, que deveria ser existente dentro do próprio homem, mas também na polis, né, que seria composta por esses homens, por esses cidadãos. E, enfim, não é, por que eu fui pensando nisso e fui com as falas finais lá do filme, né? Porque, né, lá na fala da Ionatos, né, ela tem uma proposição que para mim parece semelhante desse poder mesmo da música, que faz com que ela, né, até se esqueça dessa coisa que está sempre presente, sempre perturbando ela de alguma forma, que são esses pensamentos a respeito da morte. E aí a gente tem essa proposição desse poder também, até educacional da música, que é dentro da proposta platônica. Né? Não é exatamente a mesma coisa, mas eu vejo uma certa possibilidade de pensar junto essas falas, essas possibilidades que esses interlocutores no diálogo do coisa apresentam. Né? E aí com o Xenax, novamente, só para fechar, eu vejo com aquela questão mesmo que ele fala na entrevista e eles perguntam para ele, você ainda assina embaixo? Não é? Disso que você disse, dessa questão de você ter se enveredado pelos caminhos da música, porque não é, seria uma forma de buscar um modo de viver menos doloroso. E então a gente vê de novo também essa possibilidade, essa potência, né, essa ação mesmo, né, se não nos caracteres, né, na formação cidadã e ética, né, através de certos aspectos do que chamava música na época, mas também aí presente nessas possibilidades que são apresentadas por esses dois, né, falantes aí do documentário, nas proposições que eles trazem para a gente ali no finalzinho do texto, né? Talvez lá na fala da Ionatos até pensando nesse sentido de uma coisa que suscita determinada coragem mesmo, né, de viver, de encarar a morte, né, de até se projetar para além desse pensamento recorrente frente à morte. É isso. Eu vou fazer algumas divagações também, né? Tentar aqui pensar algumas coisas. Bom, é interessante que todos esses episódios, né? Eles começam com um berimbau, né? Todo mundo deve ter percebido, né? A música começa, a música que inicia, e nesse episódio ela se prolonga um pouquinho para além da vinheta inicial, é uma música tocada com berimbau pelo Naná Vasconcelos, que certamente vocês conhecem também. Então, é interessante, é curioso isso, né? Isso tem a ver com a nossa própria colocação, né? Dessa herança grega para nós que somos, em alguma parte, né? Pessoas do berimbau, né? Assim, os troianos, né? Quer dizer, temos essa outra herança que não a grega, né? Mas ela está lá, né? E é interessante, não é à toa que o Marker coloca, né? Essa herança africana, né? Que não é, de modo algum, uma herança para os europeus, né? Mas é uma herança para nós. Né? Interessante isso está lá. Esse episódio, ele me pareceu, né? A gente tem menos pessoas falando, né? Tem menos logos, menos palavras, portanto, mais imagens e sons, né? Ele se demora, né? Em alguns trechos musicais, em algumas imagens, né? As pessoas têm falas mais longas, são menos entrecortadas as falas. E isso tem a ver, né? Talvez com uma outra oposição, né? Seguindo a linha do que o Heitor traçou, né? A linha das oposições para a gente apreender o episódio.
uma oposição entre alma e corpo, né? Talvez a gente pudesse trabalhar essa oposição, que a gente sabe que não é uma oposição... já falamos dessa questão da dicotomia, né? No encontro passado, e a gente sabe que a questão da dicotomia remete a uma coisa que, num certo tempo anterior, era unida, né? Então, talvez a gente pode pensar o corpo e a alma como complementares de algo que seja o mesmo, né? Então, é uma falsa dicotomia, né? Como muitas das dicotomias, né? Uma pseudo, para utilizar o termo grego, né? Uma pseudo-dicotomia. De fato, você tem uma coisa só que aparece como duas, mas tudo bem. Então, o corpo ele está imerso entre outros corpos, né? E o corpo ele tem essa materialidade, a característica da materialidade seria talvez a discreção, né? O fato de que os corpos são discretos, separados uns dos outros, o que permite muito bem o que o Xenaxis falava dessa ideia da música combinatória, dessa ideia da música que faz arranjos, né? E esses termos são termos da matemática combinatória, da matemática que está ligada com a estatística de alguma maneira, né? Começa com a teoria das probabilidades e avança para a questão da estatística. Então, o corpo sendo esse lugar das partes separadas das partes, o que a gente diria em latim, pars extra partes, né? Partes extra partes, partes fora das partes. Enquanto que a alma, as partes da alma, não daria para falar realmente de partes de alma. A alma não tem partes. As partes, se a gente falasse das partes da alma, elas estão imbricadas umas nas outras, né? Partes intrapartes. São partes dentro de partes, né? Tá tudo misturado, tá tudo contínuo, né? Então, a alma, ela é uma continuidade, ela é uma coisa só, é uma coisa simples, né? Enquanto que o corpo tem essa outra apreensão, que é do separado, né? Então, a alma como uma coisa simples, como uma coisa unida, contínua, né? Uma coisa que dura no tempo, né? A alma também, ela não é uma coisa estanque, ela tem essa duração, né? Essa duração, essa oscilação, essa questão do ritmo e da continuidade, e nesse sentido, a alma está muito próxima da música, né? Muito mais do que as artes visuais, né? Então, aí estou retomando mais uma das oposições que o Heitor mencionou, essa oposição entre a arte visual, né? A imagem visual, e a imagem acústica, né? A arte musical. A arte musical, a tentativa que o Xenaxis faz é justamente romper com essa ideia da música como combinação e procurar o que o Heitor chamou de transformações, ou que a gente também poderia chamar de continuidades, né? Entre as músicas, interpolações, sobreposições, enfim, o glissando, né? O contínuo, as pequenas mudanças contínuas e não discretas, né? E, nesse sentido, aproximar mais a música de uma mensagem, de um elemento espiritual, né? Em contraposição com o corpo, né? Mas tudo isso, obviamente, se desfaz, né? Essa oposição fica bem claro já com os soldados marchando no início, né? Você vê o corpo e a música estão ali o tempo inteiro em sintonia, comunicando um com os outros, absolutamente unidos, né? E a música perpassa o corpo no ritmo, e o ritmo perpassa a alma para o corpo, né? Então, a gente falou, aí a Juliana falou bastante da questão do poder que a música tem sobre o ethos, né? Sobre a questão ética, sobre a parte... Quer dizer, é como a gente já falou disso também no episódio anterior, a questão da encantação, né? A encantação seria um canto que tem um poder mágico de ter uma influência, nesse caso, sobre o espírito, né? E também sobre o corpo, porque o corpo dança com a música, né? Ele sente necessariamente ele tem uma resposta, né, à música, que é a dança, alguma forma de dança. Nós escutamos música, nós estamos o tempo inteiro, né, mexendo com o corpo, né? Então, essa encantação da música e essa capacidade que a música tem de transformar o espírito e também mexer com o corpo, né? Modificar até mesmo a estrutura e a ordem das partes
das quais um corpo é composto. Eventualmente, né, consertar, né, alguma coisa, colocar alguma coisa numa outra ordem, né, na mente e no corpo. Acho essas coisas são também essas separações, por exemplo, a separação entre arte visual, né, uma arte que parece ser mais figurativa, né, assim, uma arte visual ligada ao olho, ela parece estar mostrando figuras mais facilmente, né? A arte é mais figurativa, ela apresenta os objetos, e nesse sentido, digamos, uma arte tradicional, né? Uma arte figurativa, ela está apresentando os objetos da realidade, e se a gente fala de uma arte que me é mais próxima, uma arte visual que me é mais próxima, a fotografia é o cúmulo disso, né? É o absurdo, né? Dessa ideia de que você imita o real, né? É uma absoluta objetivação, né? Você tem ali no produto da fotografia, num produto, digamos, primeiro, mais básico da fotografia, numa primeira apreensão da fotografia, a ideia de que você tem os objetos mesmos diante de si, né? A arte fotográfica é capaz de atingir a realidade de modo completamente distinto de todas as outras artes, né? Ela é a mais objetiva das artes, né? E ela é tal ponto essa objetividade que o caráter artístico da fotografia é questionado, né? E ela parece apenas uma techné, né? Uma arte techné, embora, de novo, né? Essa oposição arte e técnica, a gente sabe, lá no grego, é uma coisa só, né? Arte é techné para os gregos, né? Então, não se separa techné de arte. Mas, bom, estava falando da fotografia como essa ideia de que você tem uma arte que é extremamente figurativa, que é arte visual e que remete a essa função do olho de separar as coisas, de distinguir muito rapidamente as coisas. Enquanto que o ouvido, né, a questão auditiva, tudo aparece como um pouco o tangível, né, como um pouco o tato, né? As coisas aparecem mais misturadas umas com as outras, né? A gente não consegue distinguir também, por exemplo, a voz do vento e a voz do mar, né? Isso não aparece tão distinto quanto aparece para a visão, né? Então, a visão é capaz de muito mais contrastes, né? Muito mais diferenças, né? Que é importante, como o Heitor ressaltou, para a constituição de uma linguagem que fale do real, né? Que fale do que está fora, né? Enquanto que a música, por ela estar misturada, por ela estar mais próxima ao elemento espiritual, ela remete mais para dentro, ou ela fala de alguma coisa de dentro, do espaço do dentro, né? Que é o subtítulo do episódio, né? Espaço du dedans, né? É um espaço de dentro, né? Então, a música estaria mais, digamos, próxima a essa questão espiritual, interior, se a gente quiser, né? Enquanto que as artes visuais, na medida em que elas são figurativas e extremamente objetivas, como a fotografia, elas estão falando de fora, né? Com a fotografia, a gente poderia esquecer, digamos, do sujeito, enquanto que com a música, digamos, até na forma da pura expressão, né? Seria apenas o dentro, né? Obviamente, tudo isso é clichê de pseudodicotomia, né? Porque a fotografia ela pode se tornar extremamente expressiva, né? E ela pode falar mais daquele que fotografa, mesmo a fotografia, né? Não estou falando nem da pintura, da escultura, né? Mas mesmo a fotografia, que tem essa característica extremamente objetiva, ela fala também do sujeito muito mais, às vezes, do que do objeto, né? E também nós tratamos do flu, né? Um desses episódios aí, a fotografia também explora muito bem o flu, ou seja, esse lugar de indistinção das coisas, né? Ela pode ser uma arte também do flu, né? Do que é indistinto, e não apenas do que é discreto, separado, etc.
Esse aspecto que o Xenaxis mencionou sobre digamos, a força criadora da arte, né? Quando ele está falando da originalidade, né? E ele fala que esse grau, né, entre aquilo que recebemos, né, essa distância, esse hiato, essa lacuna entre aquilo que recebemos e aquilo que fazemos ou criamos, pode ter variados tamanhos, né? O maior deles seria a totalidade do real, ou seja, uma criação, a recriação do universo, né? Ou a criação do universo, né? E que pode chegar a esse ponto, né? Então, a arte teria, bom, talvez né, em alguns espaços, alguns momentos, não sei, essa característica de poder criar uma realidade totalmente outra, né? Um universo, realmente, um outro universo, né? Isso pode ser. Acho que a humanidade, né, parece mesmo ter essa potência criadora de criar, né, para si universos bem distintos, né? Não sei, isso colocaria em questão tudo que a gente tem estudado aqui, tudo que a gente tem observado, que a gente tem tratado o quê? Da herança, né? Da continuidade, da tradição, ou seja, de alguma maneira nós estaríamos ainda dentro do mesmo universo dos gregos ou dos africanos, enfim. Então, a gente está com essa ideia da criação absoluta, né, da arte, a gente estaria rompendo com a ideia da herança, de alguma forma, nesse termo, né, colocado por ele, esse absoluto, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu deixo agora, talvez, o Gustavo, né, falar um pouco. Obrigado, Leon. Acho que eu só talvez contribuir um pouco com essas impressões, né? Como a gente tinha comentado outro dia, essas miscelâneas que vão se agregando. Eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira é como a Angelique Onatos, no final, coloca a música como essa expressão da alma e como aquilo que nos torna diferentes dos animais, como que nos diferencia dos animais. Mas se a gente vai lá no começo do episódio, você tem a vinculação da coruja com a ideia das górgonas, para colocar a coruja como uma aproximação do mito do surgimento da música. Nesse surgimento da música, com a Atena ouvir o grito das górgonas. E para mim foi inevitável não lembrar da piada do Mel Brooks no filme dele sobre a história do mundo, que ele coloca a invenção da música como dois homens das cavernas que carregavam uma pedra e eles deixam cair, a pedra cai no pé de um deles, que começa a gritar. E o outro percebe que aquele som é interessante e ele gostou. Mas o seu parceiro não conseguia repetir o som, ele precisava de um estímulo. E aí eles começam a bater com pedras nos pés das pessoas para emitir diferentes sons. E a partir dali vão chegando na música. Found the answer. E essa relação da música como algo que parte... Para mim foi inevitável lembrar por essa relação que está ali no mito da Atena com as górgonas, que é a ideia da música como algo que parte de algo aterrorizante, que parte de algo terrível, mas que se transforma e se ressignifica. Que aí, para mim, está naquela frase, né, que ele coloca... uma ligação da música com a espiritualidade e vai
falar do Bizâncio e dessa transformação da miséria humana na deificação, né? na deidade, através da música, né? Na música em si como algo divino, né? Como transcendente. E também, para não alongar muito, nessa relação que eu acho que o episódio apresenta com uma relação de diferentes caminhos, e eu acho que a gente está vendo uma série que vai mostrando os diferentes caminhos que vão se construindo a partir dessa herança grega, eu acho muito interessante porque eu fui procurar sobre essa história do pique, que o Heitor já mencionou aqui. E aí o pique, que foi um aparelho criado pelo Iannis Xenakis, a sigla dele é justamente a Unidade Poliagógica Informacional do CEMAMU. O CEMAMU era um centro, e aí eu procurei, Centro de Matemática e Automação Musical, que hoje em dia, inclusive, passou a receber o nome de Centro de Composição Musical Iannis Xenakis, em homenagem a ele. Mas essa unidade poliagógica informatizada desse centro, esse poliagógico, que é um neologismo que está justamente com a ideia dos vários caminhos, porque ele é um aparelho, pelo que eu entendi, e o Heitor talvez saiba mais alguma coisa se eu estiver falando besteira, mas era a ideia dos Xenakis construir um aparelho que pudesse trabalhar a música tanto para compositores já formados como para amadores, fossem adultos ou fossem crianças, e que apresentasse uma variedade de caminhos para se chegar à música, à construção musical e à fruição musical. E aí eu já queria passar de volta a bola aí para o Heitor, com tudo isso que a gente foi falando, né? E também com essa relação dos vários caminhos. Eu já conheci um pouco do trabalho do Heitor, já trabalhei junto. Eu acho engraçado quando o Heitor fala do drama, da composição. Eu tenho que me permitir essa inconfidência de uma vez que eu trabalhei junto com ele uma composição em que o Heitor, músico, em determinado momento reclamava do compositor que compunha trechos tão complexos para ele tocar, que o compositor era ele próprio, né? Então o Heitor, músico, fazia piada de como aquele compositor estava querendo esse tipo de construção. Então, eu queria devolver para o Heitor, inclusive com esse gancho de como é que você também trabalha nesses diferentes níveis e como é que eles se intercalam, se dissociam e retornam a se intercalar, que é do compositor, do pesquisador de música, do instrumentista, do ouvinte, obviamente, né? Do apreciador, mas quer dizer, você que está nesses diferentes lugares e que muitas vezes tem que se relacionar consigo próprio nesses diferentes lugares, né? Quer dizer, pesquisar sobre o seu trabalho como compositor, como instrumentista. Então, como é que isso funciona? E também sobre essa oficina de criatividade, que eu acho que tem muito a ver com essa relação poliagógica, pelo que eu pude acompanhar na época presencial, né? E ter acompanhado dos resultados da versão virtual, dessa versão digital. Realmente o PIC é um aparelho que está ali nos primeiros anos assim, de um desenvolvimento mais da tecnologia digital, né, na música, porque o desenvolvimento da eletrônica analógica começa no final dos anos 50, primeiro com gravações, né, os gravadores de fita, e aí com os sintetizadores que eram com osciladores, né? Agora, o PIC, ele está na raiz dessa revolução digital do trabalho com o som, que no digital, todos os materiais são transformados em dígitos, né? Como o nome já diz, tudo vira 0 e 1. Então, para o computador, todos esses materiais, eles acabam sendo intercambiáveis. Porque
Você entra uma imagem, ele transforma em zeros e uns. Aí você diz para ele fazer dessa sequência de zeros e uns sons, com algum algoritmo que você pré-programou lá para ele, né? E aí ele faz essa transição. Então, o que o PIC aponta ali é algo que foi se tornando, com o caminho digital, cada vez mais aprofundado, e você tem, hoje em dia, né, trabalhos muito interessantes, por exemplo, citando uma outra relação aqui, movimento e som, né? Então, trabalhos, por exemplo, que você tem bailarinos e que o movimento deles é capturado, seja por câmeras ou por sensores colocados nos corpos dos bailarinos, e isso é transformado em som. E todo tipo de relação entre materiais e com a velocidade da tecnologia que nós chegamos hoje em dia, do processamento, né, melhor dizendo, isso já acontecendo em tempo real. Porque ali no PIC você vê que é um processamento, quer dizer, o cara desenhou a coruja, aí colocou, o aparelho leu e aí traz o som, né? Hoje em dia o processamento já chegou na velocidade que pode, por exemplo, ter uma tela interativa em que a pessoa está desenhando e aquilo imediatamente já está saindo como som, por exemplo, né? E qualquer tipo de interface que você conseguir imaginar e tiver o programador para fazer acontecer, né? Então, na França, esse tipo de exploração tem muito espaço nas instituições culturais, que a gente sabe que lá existem. Então, tem esse centro que é ligado aos ENACs, e tem um outro também muito importante chamado IRCAN, que é em Paris, e que foi mais ligado ao Pierre Boulez, e que também é um lugar onde se faz muita tecnologia, obras mistas, que se chamam, né, em que você tem instrumentista, ao mesmo tempo com sons eletrônicos, e os equipamentos eletrônicos reagem ao que o músico está tocando em tempo real, várias pesquisas nesses sentidos. Tentando comentar algumas coisas que eu destaquei lá do que foi falado, uma é essa questão do ethos, né, das escolhas, dos modos, dos ritmos que vão servir para construir a república ou dos que a gente não quer na nossa cidade e tal. É um capítulo muito difícil, né, de interpretar, na verdade, em relação à concretude musical. Porque, no fim das contas, essas associações que o Platão está fazendo, elas são culturais, nós sabemos, né? Claro que não há aí valores que sejam inatos ou universais, né? De que se você toca uma nota, então a pessoa é hipnotizada e vai fazer determinada coisa, né? O que ele está falando ali é que, no contexto grego, já existia uma consagração das maneiras como que essas ideias musicais eram utilizadas. E daí é interessante remeter a pesquisas como, por exemplo, a do professor Marcos Mota, da UNB, que pesquisa a questão a questão musical na tragédia grega. Ele tem um livro chamado Dramaturgia Musical de Ésquilo, e outras publicações, em que ele discute como que, principalmente na parte dos coros, né, a escrita que a gente tem, embora seja só do texto, ela já deixa transparecer o que está ali atrás, principalmente em termos dos pés rítmicos, né? O rítmico iâmbico e tal, aquelas coisas que a gente até hoje fala na literatura sobre as sequências de sílabas tônicas e átonas, né? Onde estão os acentos. E isso é relacionado a danças, é relacionado provavelmente também a escalas. E aí os pesquisadores vão traçando essas relações, né, naquele trabalho com as fontes e tal, e talvez passe até por aí, pela tragédia e pela música coral grega, das tradições dionisíacas, etc., essas associações que vão aparecer nessa discussão sobre a relação da música com a ética, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que
aí é o terreno da cultura mesmo, né? Do papel que a música e que determinadas formas de manipulação do material musical vão adquirindo na cultura. Para fazer um paralelo para os nossos dias, que a gente saberia associar de uma forma bem simples, por exemplo, a música de filme, né? Que possui inúmeros clichês do que você espera que precisa acontecer na música com uma determinada cena, né? E daí, acho que é um paralelo que talvez, claro, né? Guardadas as devidas proporções, as questões próprias de cada época, porque era uma música muito mais comunitária, né? A música grega, mas talvez ajude a gente a dialogar com o que está sendo dito, né? Nesse texto. Eu acho que uma outra coisa da fala da Juliana, que também eu consigo relacionar com que sempre se dialoga bastante no meio musical, é que parece haver também na Grécia Antiga, até por conta dessa abrangência do termo musiquê, uma certa diferenciação entre um discurso mais teórico sobre isso, que tem a ver, por exemplo, com aquela questão de harmonia das esferas, das proporções harmônicas, etc. Isso é uma coisa que pode ser discutida a um nível mais teórico e relacionando com essas questões metafísicas. E, por outro lado, o que seria propriamente a prática musical, né? Então, depois, no mundo medieval, em que há, de alguma forma, essa herança da leitura deles, dos antigos, essa divisão é muito bem marcada, né? Que é se falar da música como um campo teórico e o que é a prática da música como canto, como instrumento. Sobre a questão da visualidade que o Leon enfatizou, o que me depois ficou passando na minha cabeça é essa curiosidade, né, de que o trabalho do compositor, como é concebido hoje em dia, né, a tradição da qual o Xenakis faz parte e tal, ele tem como resultado esse objeto visual, né, que é a partitura. E claro que há nisso uma questão de código, por um lado, e que supostamente esse código visual da partitura, ele no ideal da cabeça do músico mais pragmático mesmo, é como se esse código fosse transparente, né? Ou seja, aquela visualidade ela não está ali, na verdade o que está ali é o que está por trás do som que a pessoa que fez aquele registro pretendia, né? Mas, claro que essa é uma questão a ser bem problematizada, principalmente quando você tem propostas sonoras que o código não comporta. E isso é o que acontece com Xenakis e com vários outros artistas dessa vanguarda musical a partir dos anos 60. Né? Que o código não comporta, aí por várias razões. No caso do Xenakis, é por essa razão da continuidade sonora que ele quer, sendo que esse código mais consagrado ele é baseado nos objetos, né? No que a palavra que o Leon usou da discreção, né? A notação musical tradicional é baseada assim nessa separação das coisas, né? Uma nota aqui, a outra nota ali, eu posso colocá-las juntas verticalmente ou horizontalmente. No caso do Xenakis, ele queria ir para uma continuidade que então essa notação não comportava, né? Mas há outros motivos para a notação não comportar. Por exemplo, citando um nome que eu já citei hoje, do Georges Apergis, porque ele está muito interessado na gestualidade do músico. Então, a notação também muitas vezes não comporta o que ele quer que o músico desenvolva como gesto durante a sua performance. E ele tem que adicionar essa escrita aí na direção... Se a escrita do Xenakis vai na direção do gráfico matemático, né, a escrita do Apergis vai um pouco na direção da dramaturgia.
né, de um texto com rubricas, com observações sobre como aquela ação tem que ser executada, coisas desse tipo. Mas aí foi, né, o que passou pela minha cabeça durante esses comentários a mais sobre a relação entre a visualidade e a música, que nos leva de novo para essa questão da oficina de criatividade sonora. O projeto ao qual o Gustavo se referiu, que ele participou junto comigo, foi um projeto que resultou num espetáculo que eu dei o nome de Este Breve e Belo Sonho Torto, que é, na verdade, um verso de um poema do Paulo Aires Marinho, que é nosso colega na UFT, poeta tocantinense. E, na época, esse projeto teve uma curiosidade que eu justamente trabalhei com um grupo misto de pessoas que eu tinha ali, músicos com uma formação mais tradicional, que eu poderia escrever as partituras que eu estou acostumado a escrever, que ele ia sentar no seu instrumento e executar, e outras pessoas que, embora tivessem capacidade de trabalhar o aspecto sonoro, não tinham essa formação tradicional. E aí, dentro desse projeto, eu trabalhei com alternativas de escrita, por exemplo, os recortes de jornal. Então, na época, eu lembro que eu escrevia muitos textos para serem trabalhados sonoramente, em que, para dar essa dimensão sonora, eu, ao invés de simplesmente digitar o texto, eu colocava ele na página com esses recortes, com letras maiores, menores, tipos de letras diferentes, e isso, a minha intencionalidade por trás disso era dar uma dimensão de sonoridade, de fragmentação que eu queria que fosse transformado em performance. E aí, claro, para o compositor é um terreno interessante no sentido de que você está fora do código, você está criando visualmente para criar sonoramente. E isso muitas vezes se torna, inclusive, uma via de mão dupla. Às vezes você tem um som em que você faz uma proposta visual que você acha que reflete aquilo, e muitas vezes, como nesse caso meu de trabalhar com recortes de jornal, às vezes o que o jornal me dava me fazia construir essa visualidade que, por conseguinte, seria uma possibilidade sonora. E na versão atual da oficina de criatividade sonora, em que a gente solta essa partitura imagem numa rede social, essa relação de uma indeterminação, de um grau alto de indeterminação, ela está muito presente e acaba sendo um fator construtivo no projeto. Ou seja, é sempre bastante vago qual que é a intencionalidade sonora por trás dessas imagens que nós estamos divulgando. Né? É sempre bastante vago. São muitas as associações que as pessoas podem fazer e têm feito. Né? E ainda tem a complicação que essas diferentes fases dessa comunicação e dessa produção permitem que isso seja reconstruído várias vezes, né? Ou seja, eu imagino algo, coloco numa visualidade imprecisa. Eu divulgo isso, as pessoas fazem as leituras delas e me mandam de volta. E aí, com esse material, já para além da minha própria partitura e para além do que a pessoa isoladamente fez como som, eu crio uma montagem, né, dessas várias leituras que eu recebi. Então,
dentro desse projeto, como o Gustavo estava mencionando, eu mesmo fico em diferentes papéis. A princípio, parece que eu estou compondo, como sempre, escrever uma partitura para as pessoas lerem. Imediatamente isso já cai por terra, porque as pessoas não vão ler o que talvez eu pensei que elas pudessem ler. E a partitura é vaga. Aí, elas estão com a iniciativa, digamos. Aí eu passo a ser ouvinte, eu vou tentar entender o que as pessoas fizeram como som já. Algumas vezes eu ainda consigo relacionar aqueles sons com a minha própria ideia da minha partitura, e aí a composição leva à frente aquela ideia utilizando o que as pessoas me deram, e algumas vezes eu tenho que simplesmente abandonar essa possibilidade de relação entre a partitura e o produto final. A partitura se torna uma instância intermediária ali, que foi uma provocação, e a composição nasce nesse outro momento em que eu vou trabalhar com sons. Os sons que eu recebo é que eu vou tentar transformar nessa música. Essa coisa que o Heitor falou, né, é interessante porque levanta de cara a questão da interpretação, né? Porque é curioso, né, que o músico, o musicos, né, ele para nós, ele é sempre um intérprete, né? Ele recebe a partição e ele vai interpretar essa partição, né? Então, por mais que, né, o compositor tenha sido preciso, né, na sua linguagem, né, inclusive até chegar ao ponto de procurar controlar os gestos do intérprete, né, quer dizer, diminuir não sei até onde, né, a capacidade, digamos, a capacidade interpretativa do músico e torná-lo quase como que um autômato, né? Ó, você vai fazer isso exatamente assim, dessa maneira, né? Enfim, o músico continua, se ele não é uma máquina, né? Se ele não é um autômato, ele vai continuar sendo sempre um intérprete, assim como o ator, né? Recebe o texto, né? Eventualmente até as direções do diretor do teatro, como do maestro na música, mas o ator coloca a sua interpretação lá, assim como o músico coloca a sua interpretação. E essa interpretação, ela é o que enriquece, né, todo esse processo de mutação mesmo, né? De uma criação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, enfim. Então, essa questão da interpretação, né, que parece estar ali em jogo nessa última fala do Heitor, né? Quer dizer, a arte de interpretar, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer interpretar? Interpretar é alcançar a intenção mesma do ator ou do autor, né? O pensamento mesmo do autor, isso é possível, né? Até quando a gente lê um texto de filosofia, né? Nós interpretamos esse texto. O que fazemos quando nós interpretamos esse texto? Temos a crença de que nós somos capazes de realmente compreender o que Platão disse? Parece que, né, a hermenêutica, esse tipo de hermenêutica, enfim, é bastante criticável, né? Assim, nós sabemos que, de fato, nada se repete, como falou o Xenaxes, né? Uma nota, ela jamais vai ser tocada novamente da mesma forma que ela foi tocada uma vez, né? Um pouco heraclitiano, né, esse pensamento do Xenaxes. Uma outra coisinha que eu gostaria de falar, antes de passar a palavra para os outros, é a questão da composição, né? Essa questão bastante interessante que a gente utiliza. A composição, ela aparece bem claramente, talvez, com a música, né? Mas eu já não me lembro agora quem, né? Qual fotógrafo, né? Que falava justamente de que ele gostava de fotografar como se estivesse compondo, né? Fazer a fotografia não é captar, né, um instante do real, né? Mas é compor uma fotografia como se compõe uma música, né? Isso me deixou
com uma pulga atrás da orelha, essa fala do como é possível, né, compor uma fotografia como nós compomos uma música. Enfim, eu estou olhando para essa coisa, ouvindo isso de novo, né? Essa questão da relação, da interpretação, né, é uma questão muito interessante no campo da música e também da pesquisa, que hoje em dia está se falando pesquisa artística, né? A ideia do próprio processo de criação ser um objeto válido para um desenvolvimento de uma reflexão mais aprofundada, justamente por esses espaços de interpretação. Então, você tem muito desenvolvimento de experimentos atuais no campo da performance, mesmo do repertório mais tradicional, né? Como que isso, quais são os espaços que ainda tem dentro disso, por exemplo, de tocar uma sonata de Beethoven, né? Já foi tão tocada, tão gravada, né? Ainda tem muitos espaços nesse diálogo com a contemporaneidade e tal. E na visão do compositor, essa relação com o intérprete, a verdade é que há muita possibilidade já explorada do ponto de vista da criação mesmo, nessa relação. Então, por exemplo, o Apergis, embora ele se interesse pelo gesto, mas não é uma escrita de controle, é uma escrita que provoca essa questão gestual, teatral, dentro da performance no palco, do músico. Agora, um compositor como Maurício Kagel, que é o mesmo tipo de pesquisa, de gestualidade, aí já é muito mais controlador a escrita. Ele tem desenhos, é para o seu pé pisar aqui, tal. Existe uma corrente de composição que o pessoal chama de nova complexidade. O principal compositor é um britânico chamado Brian Fennerhall, que ele tem uma escrita que, embora tradicional, é tão complicada, os ritmos, as mudanças, as velocidades, as técnicas que ele exige de forma vertiginosa mesmo do intérprete, que determinadas pessoas entendem, e parece que algumas falas dele até deixam transparecer que tem até uma intenção ali de colocar realmente o intérprete no limite. E que é esse limite do possível mesmo, fisicamente, que interessa a ele, como composição. Quer dizer, é tão difícil e ele quer que... Aí se perguntar... mas então não é para fazer? Não, é para fazer. Ele quer o intérprete nesse estado que é necessário para executar ou tentar a maior aproximação possível daquele grau absurdo de complicação. Quer dizer, é uma janela que o sistema te dá, né? Quer dizer, se é um código em que eu vou colocar aqui por escrito o que é para essa pessoa fazer, como que eu trabalho com isso? Que arte que eu posso criar com isso? Então, tem muitas vertentes, né, explorando essas possibilidades dessa relação, que, na verdade, é uma prática artística que tem uma relação complexa por trás, né, porque, inclusive, a formação, né, que permite que isso tudo seja possível. Um sistema todo social mesmo por trás disso daí, e que qualquer partitura, de certa maneira, está se posicionando de alguma forma diante disso. Né? A maneira como o compositor concretiza essa escrita dele, ele está se posicionando diante dessas relações. Como que ele quer intervir nisso. O Heitor fala sobre essas indicações. Eu lembro que nesse trabalho do Este Breve e Belo Sonho Torto, eu tinha
a minha partitura, que era bem nesse sentido que o Heitor colocou. Eu estava até procurando aqui se eu achava alguma imagem, que ela era formada pelos recortes de jornais, um pouco como aquelas cartas de filmes, né, que a gente vê, a carta do sequestrador ali. E você tinha algumas indicações que se misturavam ali, né? Eu lembro que eu trabalhei também, tentei trabalhar um pouco a relação cênica junto com ele, e aí eu, por exemplo, operava a luz do espetáculo e tocava música ao mesmo tempo. Então, eu tinha momentos que eu operava a luz, e aí eu tinha os determinados momentos que eu saía da cabine e ia tocar um instrumento musical, um tambor. E nos momentos que eu ia tocar o tambor, tinham programações pré-determinadas que o Heitor fazia, né, matematicamente, a partir das partituras sonoras para a iluminação, para serem inseridas na iluminação. Então, você tinha os momentos em que a operação era manual da iluminação do espetáculo e momentos em que você tinha uma espécie de automação da luz do espetáculo a partir de parâmetros baseados nas partituras a serem tocadas. E aí, nesses momentos, eu saía e ia tocar junto com os músicos. E eu me lembrei agora que tinha também um momento em que o público, né, recebia partituras dessas com as escritas com recortes. Leia em voz alta quando você estiver enxergando, sei lá, alguma coisa assim. Realmente e eram diferentes até, né? Não era o mesmo cartãozinho para todo mundo, era diferente para criar uma sonoridade, né, da plateia. A sonoridade que surgia na plateia era uma sonoridade de burburinho, né? No fim das contas, naquele caso era isso, né? Que estava se buscando como sonoridade final, né? E a escrita era essa, dos recortes de jornal e esse dispositivo ali de usar a luz, né? Elas ficavam no escuro e quando a luz permitia, aí a plateia também produzia o som. Vocês conseguem ver aí a partitura, lá, as luzes da plateia permanecerão apagadas durante quase todo o espetáculo. Na última parte, elas se acenderão em alguns momentos. Nesses momentos, leia em voz alta. Vou aproveitar que entrou um pouco nesse assunto, então, do meu trabalho como compositor, comentar de uma outra peça que eu fiz que teve um diálogo com essa questão da Grécia Antiga, bem um pouco nessa questão que a série traz, né? Ou seja, um diálogo com a Grécia Antiga, mas, quer dizer, uma Grécia Antiga imaginária e totalmente mediada por inúmeras camadas, né? A peça se chama As Gerações dos Mortais Assemelham-se às Folhas das Árvores, que é um trecho de Homero, e é uma peça que foi feita para ser tocada no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado, lá no Rio Grande do Sul, que é um espaço super nobre, que tem um piano e que tem alguns bustos de figuras literárias e históricas, e os principais bustos que tem ali são Dante, Homero, Camões e Shakespeare. E esses bustos ficam ali como que tutelando, né, esse espaço e dando a ele a sua legitimidade, digamos assim. E daí, para a peça, eu trouxe a ideia de leituras de trechos desses poetas
E foi justamente a música que eu compus logo após o Este Breve Belo Sonho Torto. Eu queria dar continuidade a esse experimento de interação com a plateia. Só que aí lá, ao invés de serem leituras sem sentido, burburinho, a plateia faz essas leituras desses trechos poéticos, né? Então, perpassa muito na peça a ideia do tempo, né? Diferentes formas de lidar com a passagem do tempo. Tem momentos na peça que é um tempo mais mecânico, tem momentos que é um tempo mais também diluído. E aí, quer dizer, os trechos de Homero, né, que aparecem, eles também inspiram a escrita para o piano e tal. É uma peça para pianista, eu chamei que para pianistas, para pianista com assistentes, e os assistentes são as próprias pessoas que chegam para assistir, que se deparam com um monte de instruções que elas têm que, ao invés de só ficar vendo a pessoa tocar, elas têm que fazer um monte de coisa durante a apresentação. Então, o pianista tem hora que começa a distribuir objeto na mão das pessoas, tem umas que tem que ir até o piano, colocar coisa dentro do piano, e várias coisas assim que acontecem, e que essa minha leitura assim desses excertos poéticos vai perpassando a performance, né? É bem interessante porque foi uma relação bem mais realmente evocativa e imagética, né? A presença dos bustos e quase que a sonoridade dos textos, porque esses textos são tão densos que uma leitura, assim, naquele momento, a peça acontece muito rápido, quer dizer, o pianista está tocando, ele para de tocar, faz um gesto, a pessoa tem que ler, a luz apaga, a luz acende, muita coisa acontecendo, e algumas pessoas comentaram comigo que, inclusive, não dava para entender os textos, né? Mas esse não dá para entender, ele, de certa forma, estava coerente, né, com o que estava acontecendo, porque fica mais essa sonoridade de algo clássico, perpassando o ambiente, né, e evocando essa ideia cênica que, na verdade, a peça tem de um sarau. Né, no fundo, era isso. E foi aí, se eu pudesse pensar na minha produção como compositor, o mais perto que eu cheguei de tentar dialogar com Grécia Antiga. Mas, como eu falei, bem nesse sentido de uma evocação mesmo. Era tocado o piano enquanto tinha essas leituras ou não? Durante a peça, como um pensamento composicional, acontecem várias relações entre a leitura e o piano. Então, começa com o piano em pausa para a leitura acontecer. Tem um outro momento que tem o piano acompanhando a leitura. A partitura do pianista é para fazer determinados sons quando a pessoa chega em determinados versos. Então, o pianista acompanha como se estivesse acompanhando um cantor, embora não seja ensaiado. E aí tem um outro momento que eu volto para aquela relação do burburinho, da balbúrdia. É um momento da peça em que eu busco essa confusão. Então, é um momento em que é para mais de uma pessoa ler ao mesmo tempo, aí que a questão do sentido realmente vai para as cucuias, e o pianista tocando e ainda por cima acontecendo uma reprodução de sons pré-gravados também. Um momento Weintraub aí que o Leon chamou. Você tem balbúrdia em toda parte. Tá chovendo fake news! É o momento da balbúrdia, né, que a gente tem que fazer. Mas a peça tem muito essa curva, né? Ela vem de algo mais mecânico. Na verdade, ela começa, quando o público entra, tem um metrônomo ligado, que é uma coisa que alguns compositores já utilizaram, né? E sempre remete a essa questão do tempo inexorável, né? De um tempo contra o qual você não pode lutar, que ele está passando e você não tem o que fazer. Ele começa com esse momento mais mecânico, agressivo, o pianista tocando de uma forma precisa e rítmica. Aí depois
o pianista se revolta contra o metrônomo. A minha ideia original, inclusive, era quebrar o metrônomo, mas aí a gente recuou um pouco. Mas tem uma interação do pianista com o metrônomo, ele para o metrônomo, e daí depois vai para esse momento da relação com a poesia, que aí já é um outro tempo, né? O próprio tempo musical fica muito mais poético, no sentido de que são músicas mais lentas, em que as durações têm mais a ver com mudanças de cores e de afetos, digamos assim, né? Enquanto na primeira parte a questão era mais energética. E é dessa parte poética que a coisa vai se acumulando e depois vira a balbúrdia, né? E aí depois tem um epílogo, porque do lado do salão morisco tem o salão egípcio, então tem um momento que daí o pianista leva o público para o salão egípcio, aí conversa com a esfinge, enfim, tem todos esses elementos aí desse diálogo com essa antiguidade imaginária que essa própria arquitetura traz, né? Você tem um salão mourisco, salão egípcio, bustos de figuras e tal, né? Então a arquitetura e a decoração, ela faz essa miscelânea, né, também dessa nossa suposta herança, né? E a peça vai fazendo esse trajeto dela dentro disso. Eu só queria, talvez, fazer uma última lembrança, né? A partir do que o Heitor falou agora, essa questão do tempo, né? E que isso aparece no episódio, essa dicotomia tempo e espaço, que, no fundo, não é nada mais, nada menos que a dicotomia alma-corpo, né? Porque o espírito é a consciência do tempo, digamos. Isso aparece muito na filosofia, essa relação do espírito, né, com a temporalidade, né? Enquanto que o corpo, claramente, relaciona-se ao espaço, né? Enfim, era só lembrar essa pequena coisinha. O Leon compartilhou aqui o cinema Luxor em Paris, é isso? O salão egípcio, né? Tem... sim. Estou vendo aqui a imagem. E ainda com uma mostra do Jean Renoir. Esse prédio da biblioteca lá em Porto Alegre, ele tem toda uma relação com o movimento positivista no Brasil, né? O positivismo ali do Augusto Comte. E daí, quer dizer, a gente está dialogando com essas figuras sob esse filtro do positivismo ali. Eu lembro que na peça na minha tese de doutorado eu falo bastante sobre essa peça, e o pianista que trabalhou comigo também estava desenvolvendo uma pesquisa sobre construção de performance, sobre interação do intérprete com o compositor, e a tese de doutorado dele também fala muita coisa sobre esse processo dessa peça. É o Dario Rodrigues Silva, que está comigo no projeto do coletivo NSLO. E aí, as nossas conversas na época tinham muitas elucubrações sobre essa questão toda do positivismo em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre tem uma capela positivista também. Acho que é só lá no Rio de Janeiro que tem. Enfim, que ela inclusive ainda está em funcionamento, tem as figuras lá que são a direção oficial e tal. Ordem e progresso, exatamente. Bom, eu acho que a gente já está assim encaminhando para o final. Deixo aqui o espaço para o Heitor fazer uma última propaganda aí, de repente, da oficina de criatividade sonora. Bom, agradeço novamente aí a vocês que estão organizando pelo convite. Eu gostei muito de assistir a série e de poder conversar, né, sobre as provocações que ela traz.
Eu achei muito interessante, né, a abordagem da série, né, que é discutir essa herança, mas de uma maneira pelo olhar das pessoas, de uma forma poética também, que a gente percebe que a proposta cinematográfica também compõe, né, o sentido, como o Leon fez alguns destaques também na fala dele. Então, achei muito interessante e agradeço essa oportunidade de participar. Fico também à disposição para sempre participar, claro, principalmente quando o assunto for nessa direção da música, mas não só. E a propaganda é essa, né? Oficina de Criatividade Sonora, é um podcast que você encontra no Spotify e outras plataformas digitais, e acho que é uma audição agradável, cada episódio não é tão longo e procura dar voz às pessoas que participam, justamente nesse sentido de colocar em pauta as possíveis interpretações e completando o convite é para todo mundo participar, porque realmente não, a intenção é que não seja só para músicos, né? A intenção é qualquer pessoa olhar e quiser fazer uma proposta sonora, é inclusive, quer dizer, pode ter fala, pode ter ruídos, pode... A gente já teve, né, pessoas que recitaram poemas que a partitura de alguma maneira para ela evocou, e por aí vai. E no fim das contas, para o trabalho do resultado final, quanto mais visões diferentes vêm, é mais interessante, torna mais rico para o que eu vou fazer, e eu acho que também mais gera mais possibilidades de diálogo para quem vai ouvir, né? Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e participem da oficina lá.
Ei-la, visível, enfim. Espere. Consegue ouvir os pássaros? Suponho que eles têm cantado mais. Olhe, vejo frestas de águas mais azuis e paisagens mais verdes que fazem vibrar a vida num cenário de morte. Consegue sentir a brisa fresca? A chuva tem sido agradável companheira nesses dias de isolamento.